agora nós vamos falar sobre um outro assunto chamado spyware, que também é considerado um tipo de programa malicioso. Mas de onde saiu o termo spyware? Observa, é todo e qualquer tipo de programa malicioso, programa mal intencionado, isto é, malware, que monitora as atividades de um sistema e envia as informações coletadas para terceiros. Professor, o que significa isso? Que se tu tem dentro do teu computador um programa spyware instalado, é porque tu tem dentro do teu computador o que chamamos de programa espião. E um programa espião, chamado então de spyware, é aquele programa que vai monitorar tudo que tu faz no teu sistema. Tem alguns programas espiões que monitoram tudo que o usuário digita no teclado. E aí tudo que o usuário digita no teclado vai ficando armazenado num arquivo de texto chamado keylogger. E aí, de tempos em tempos, quem instalou esse spyware no teu computador, quem instalou esse programa espião, vai lá e lê esse arquivo de texto. E com isso consegue saber tudo que tu digitou no teclado. E de repente no teclado, você pode ter digitado informações como nome de usuário, como senha. E aí tenta imaginar essa situação. Se tu digitou no teu teclado do teu computador para entrar no site, o nome de usuário no teclado, e aí tu digitou também a tua senha. Tudo isso tu digitou lá no teu teclado físico, certo? E vamos imaginar que tem um spyware instalado no teu computador. Aí tu pensa, bem, se tem um programa spyware instalado no meu computador, e vamos imaginar ainda que esse programa spyware é dotado de um recurso chamado keylogger, que anota no arquivo de texto tudo que tu digitou no teu teclado. Isso quer dizer que ele conseguiu anotar no arquivo de texto o teu nome de usuário e a tua senha que tu usou para acessar aquele site. E assim, o cara que instalou o spyware no teu computador descobre a tua senha e descobre o teu nome de usuário e acessa aquele site em teu nome. Então o programa spyware, chamado de programa espião, tem esse nome porque ele serve para monitorar as atividades de um sistema e enviar essas informações que ele coletou para terceiros. E esse terceiro lá é um terceiro mal intencionado que instalou o programa espião, o spyware no teu computador, com o intuito justamente de monitorar tudo que tu fazia no teu computador. Então é muito perigoso aí a ideia do spyware, né? Bem, ele pode ser usado, e aqui tem um detalhe importante para abrir um debate, tanto de forma legítima quanto maliciosa. Aí alguém me diria, professor, mas como é que um spyware, um programa que é chamado de programa espião, vai ser usado de forma legítima? Vamos pensar um pouco. Imagina que eu sou um dono de um escritório, e nesse meu escritório, vamos imaginar um escritório de advocacia, tem 3 pessoas que trabalham comigo lá, e cada uma usa um computador lá do meu escritório. E aí eu resolvi avisar para essas pessoas que eu vou instalar um programa dentro do computador, de cada um dos computadores ali do meu escritório, e que as pessoas utilizem aqueles computadores, então, somente para atividades profissionais. Não utilizem aqueles computadores para atividades pessoais, porque eu já vou avisar antes para essas pessoas que eu instalei um programa de computador que monitora todas as atividades que são feitas nesse computador. E aí, se eu já estou avisando essas pessoas que tem um programa instalado nesse computador que elas vão usar aqui no meu escritório, que monitora todas as atividades que serão feitas nesse computador, e eu já estou alertando para as pessoas não usarem esse computador para nenhuma atividade de uso pessoal e só profissional do meu escritório, essa é uma forma de usar um spyware de forma legítima. Nesse caso, eu estou avisando que eu estou instalando o programa espião lá, estou avisando que ele está monitorando tudo que é feito naquele computador e que então essas pessoas não realizem atividades de uso pessoal, só atividades de uso profissional. Essa é uma forma de usar um programa spyware, um programa espião, para monitorar as atividades que são feitas no computador, mas de forma legítima, porque eu abri o jogo, eu disse isso. A pessoa que estava usando aquele computador estava ciente disso. Agora, vamos imaginar que eu instalei um programa espião no computador de uma pessoa e essa pessoa não sabia que esse programa espião estava instalado lá dentro. E eu usei esse programa espião para monitorar tudo que essa pessoa fazia dentro daquele computador. Aí é de forma maliciosa, mal intencionada. Então, repetindo, se a prova indicar que spyware é um programa malicioso, sim, a princípio ele é um programa espião, um programa mal intencionado. No entanto, ele pode não quer dizer que sempre vai ser usado, pode ser usado tanto de forma legítima, nesse caso de dito, foi aberto o jogo que ele está lá instalado e as pessoas sabem disso, ou de forma maliciosa quando ele foi colocado
sem que as pessoas soubessem disso, sem que as pessoas soubessem que estavam tendo as suas atividades monitoradas, ok? Essa é a ideia, então, do nosso spyware. E como eu disse aqui para vocês, tem alguns desses programas chamados de spyware que usam um recurso chamado de keylogger. Observa, alguns desses programas espiões, chamados de spyware, usam um recurso chamado keylogger. Keylogger é o recurso que, quando está dentro de um spyware, consegue anotar num arquivo de texto tudo que o usuário digita no teclado. Então, tudo que você digitar no seu teclado vai ficar gravado num arquivo de texto chamado keylogger. E aí, quem instalou o programa espião, quem instalou o spyware no teu computador, lê de tempos em tempos esse arquivo de texto e descobre muitas informações do teu cotidiano, porque muitas dessas informações tu digita no teclado, inclusive nomes de usuário e senha muitas vezes. Então, o spyware pode sim ser dotado de keylogger, que significa o seguinte: captura teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Agora, é importante que se diga que esse keylogger, ele consegue anotar tudo que o usuário digita no teclado físico do computador. Mas ele não consegue anotar o que é digitado no teclado virtual daquele computador. Então, como ele só faz a anotação do que é digitado no teclado físico e não no teclado virtual, se tu utilizar um teclado virtual, que são aqueles teclados que aparecem na tela do computador, e aí tu clica com o mouse nesse teclado virtual, então tu não está digitando no teclado físico, ou tu usa um teclado virtual com telas touchscreen, beleza, aí tu está tocando no teclado virtual, aí o keylogger não pega. Porque o keylogger só vai anotar o que é digitado no teclado físico do computador e não no teclado virtual. Mas aí eu te pergunto, e tem algum tipo de spyware, algum tipo de programa espião dotado de um recurso que pode anotar as teclas que tu digita num teclado virtual? Tem. É o spyware dotado de um recurso chamado screenlogger. O screenlogger é diferente do keylogger. O keylogger é para anotar o que tu digita nas teclas do teu teclado do teu computador. E o screenlogger, ele vai tirar fotografias, brincando, vai tirar um print da tela, que é uma imagem da tela, vai ser gerada, quando tu clicar com o mouse, mostrando a área da tela que tu clicou com o mouse. Então o screenlogger, ele envia para o mal-intencionado que instalou o spyware com o screenlogger imagens dos locais da tela onde tu clicou. E aí ele pode descobrir, inclusive, onde foi clicado em teclado virtual. Então o keylogger anota o que tu digita no teclado. E o spyware dotado de screenlogger consegue descobrir as áreas da tela que tu clicou com o mouse, porque ele vai fotografando, tirando prints da tela, indicando quais as áreas que tu acabou clicando. Então o screenlogger também aí é um recurso associado a um spyware, a um programa espião que monitora as tuas atividades, muitas vezes usando o keylogger e muitas vezes usando o screenlogger. Vamos pegar aqui, como sempre, a parte teórica agora sobre o screenlogger. Armazena a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. Então tenta imaginar exatamente essa ideia do screenlogger. Ele consegue justamente armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. É como se ele tirasse uma fotografia da tela à medida que tu vai clicando com o mouse. Diferente do keylogger, que anota o que tu digita no teclado. Informação importante de ser diferenciada aí também em relação às provas de concurso, né? Temos um outro tipo de ação de spyware, que é o adware. Nem sempre adware está associado a spyware, em alguns casos que eu vou explicar como. O termo adware significa programa com propaganda. Observa, adware vem de advertising, que é propaganda. Então, adware é um programa com propaganda. Então, imagina que tu baixou um programa gratuito da internet e aí instalou no teu computador esse programa gratuito e esse programa gratuito veio com um monte de propaganda. Tenta imaginar essa situação, é bem simples. Instalou um programa chamado adware no teu computador, que tu achou, não sabia que tinha esse nome também, era só um programa que tu instalou gratuitamente no teu computador e ele tinha propaganda, ele gerava propagandas. É um adware, programa com propaganda. Agora, se ele só gera essas propagandas e não vai espionar as tuas atividades para saber gerar uma propaganda mais direcionada, então é só um adware que não é spyware, é só um programa com propaganda. Agora, se esse programa com propaganda, chamado adware,
começou a monitorar as atividades do teu sistema sem que tu saiba, sem que você saiba. Então, se é um programa com propaganda capaz de monitorar as atividades do teu sistema, e aí tu não sabe que está tendo as suas atividades monitoradas, e aí, à medida que ele vai monitorando as atividades do teu sistema, ele vai montando um perfil de consumo daquele usuário, e agora começam a aparecer propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil desse usuário. E vamos imaginar que o usuário não sabia que as suas atividades estavam sendo monitoradas para gerar um tipo de propaganda mais direcionado de acordo com o seu perfil de consumo. No entanto, nós vamos chamar essa ideia, então, não só de adware, vamos chamar que é um adware spyware, porque é um programa com propaganda que vai monitorar as atividades do sistema. Já que spyware monitora as atividades do sistema e adware é programa com propaganda, aí eu tenho a união dos dois. Então é um adware spyware, ou um spyware adware. É um programa com propaganda capaz de monitorar as atividades de um computador ou de um sistema para descobrir o perfil de consumo daquele usuário e então gerar propagandas mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo daquele usuário. Então nem sempre o adware é um spyware. Ele só é um spyware quando ele monitora as atividades para gerar propaganda direcionada. Se ele só mostra propaganda, sem monitorar as atividades daquele usuário, daquele sistema, bem, daí ele é só um adware, porque aí é só um programa com propaganda. Então vamos verificar aqui. Projetado para apresentar propagandas. Essa é a ideia do adware. Se o adware foi projetado para apresentar propagandas, e essas propagandas agora começam a ficar mais direcionadas de acordo com o perfil de consumo do usuário, porque ele está monitorando as atividades desse usuário, aí é um adware spyware.